A água que você bebe hoje pode ser a mesma que caiu como chuva na era dos dinossauros. Se isso não parece possível, fique até o final e já curta o vídeo. Você vai entender agora. A água na Terra nunca desaparece. Ela está presa em um sistema fechado há bilhões de anos, circulando sem parar entre oceanos, atmosfera, solo e seres vivos. Esse sistema é chamado de ciclo da água, ou ciclo hidrológico, e ele é essencial para manter o planeta habitável. O processo começa com algo simples, mas poderoso: energia solar. Quando o Sol aquece oceanos, rios, lagos e superfícies úmidas do solo, parte da água absorve calor suficiente para mudar de estado físico. Ela deixa de ser líquida e se transforma em vapor invisível, subindo para a atmosfera. Esse fenômeno é conhecido como evaporação e acontece o tempo todo, mesmo sem ferver a água. As plantas entram nesse ciclo de forma ativa. Ao puxarem água do solo para realizar suas funções vitais, elas liberam vapor d'água pelas folhas. Esse processo é chamado de transpiração. Juntos, evaporação e transpiração formam a evapotranspiração, uma das principais fontes de vapor de água no ar. Esse vapor começa a subir para camadas mais altas da atmosfera, carregando consigo a água que antes estava em rios, oceanos, solos e organismos vivos. A partir desse ponto, algo fundamental acontece: uma transformação invisível que vai definir quando, onde e como a água retorna à superfície da Terra. À medida que o vapor de água sobe na atmosfera, ele encontra regiões onde a temperatura é mais baixa. Esse resfriamento é crucial, porque o vapor começa a perder energia. Quando isso acontece, as moléculas de água se aproximam novamente e mudam de estado físico, passando do gasoso para o líquido, ou diretamente para o sólido, em temperaturas muito baixas. Esse processo recebe o nome de condensação. A condensação dá origem às nuvens. Elas não são feitas de vapor, como muitos pensam, mas de bilhões de minúsculas gotículas de água líquida ou cristais de gelo suspensos no ar. Essas partículas são tão pequenas que conseguem flutuar, sustentadas pelas correntes de ar ascendentes presentes na atmosfera. Para que a condensação ocorra, o vapor de água precisa de superfícies microscópicas chamadas núcleos de condensação. Poeira, sal marinho, poluição e até partículas naturais do ambiente servem como pontos de apoio para que as gotículas se formem. Sem esses núcleos, a formação das nuvens seria extremamente difícil. Conforme mais vapor se condensa, as gotículas crescem. Elas colidem entre si, se unem e aumentam de tamanho. Nas regiões mais altas e frias das nuvens, esse crescimento pode ocorrer na forma de cristais de gelo. Com o tempo, essas partículas ficam grandes e pesadas demais para continuar suspensas no ar. É nesse ponto que o ciclo da água se prepara para sua próxima etapa: o retorno da água à superfície da Terra. Dependendo das condições atmosféricas, esse retorno pode ocorrer de formas diferentes, algumas suaves, outras extremamente intensas, mas todas obedecem às mesmas leis físicas. Quando as gotículas de água ou cristais de gelo dentro das nuvens atingem um tamanho e peso suficientes, a força da gravidade vence as correntes de ar que os mantinham suspensos. Nesse momento, a água retorna à superfície da Terra por meio da precipitação. A forma mais comum de precipitação é a chuva, mas ela não é a única. Dependendo da temperatura e das condições da atmosfera, a água pode cair como neve, granizo ou chuva congelada. Todas essas formas fazem parte do mesmo processo físico: a água deixando a atmosfera e voltando ao solo. Quando a precipitação atinge a superfície terrestre, vários caminhos são possíveis. Parte da água escorre diretamente sobre o solo e superfícies rochosas, formando o chamado escoamento superficial. Esse escoamento alimenta córregos, rios e lagos, que transportam a água de volta para os oceanos. Outra parte da água infiltra-se no solo.
Esse processo é conhecido como infiltração. A água penetra pelos poros do solo e pelas fissuras das rochas, descendo lentamente até atingir camadas mais profundas, onde forma os aquíferos, grandes reservatórios subterrâneos de água doce. Esses aquíferos são fundamentais para o abastecimento humano, para a agricultura e para a manutenção de nascentes. Nem toda a água infiltrada fica armazenada permanentemente. Uma parte retorna à superfície por meio de nascentes, enquanto outra pode ser absorvida pelas raízes das plantas, reiniciando o ciclo através da transpiração. Assim, a água que caiu do céu começa uma jornada silenciosa pela terra, movendo-se sobre e sob o solo, sempre guiada pela gravidade e pelas propriedades físicas do ambiente. Depois de atingir rios, lagos, aquíferos e oceanos, a água não permanece parada. Ela continua circulando, conectando todos os ambientes do planeta em um único sistema. Os rios transportam enormes volumes de água doce das regiões mais altas para os oceanos, impulsionados principalmente pela gravidade. Esse fluxo contínuo é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e terrestres. Nos oceanos, que armazenam a maior parte da água do planeta, ocorre novamente uma intensa evaporação. Como recebem grande quantidade de energia solar, os mares são responsáveis por produzir a maior fração do vapor de água que entra na atmosfera. Esse vapor alimenta novas formações de nuvens, fechando uma das maiores etapas do ciclo da água. Enquanto isso, a água subterrânea também se move. Dentro dos aquíferos, a água flui lentamente entre os poros das rochas e sedimentos, podendo levar anos, décadas ou até milhares de anos para emergir novamente na superfície. Esse movimento lento garante o abastecimento contínuo de nascentes e rios, mesmo em períodos de seca. A água presente no solo exerce um papel fundamental para a vida vegetal. Ao ser absorvida pelas raízes das plantas, ela participa de processos vitais como o transporte de nutrientes e a fotossíntese. Em seguida, grande parte dessa água retorna à atmosfera por meio da transpiração, reforçando a evapotranspiração iniciada anteriormente. Esse equilíbrio dinâmico faz com que a quantidade total de água no planeta permaneça praticamente constante ao longo do tempo. O que muda não é a quantidade, mas a distribuição da água entre oceanos, atmosfera, solo, gelo e seres vivos. Cada mudança de estado ou de localização é regida por leis físicas bem estabelecidas. Tudo isso nos leva à etapa final do ciclo, aquela que conecta diretamente esse sistema natural com a vida humana e o futuro do planeta. O ciclo da água funciona há bilhões de anos com uma precisão impressionante. Graças a ele, a água circula continuamente entre oceanos, atmosfera, solo, gelo e seres vivos, mantendo as condições necessárias para a vida existir na Terra. No entanto, embora o sistema seja natural, ele não é indestrutível. Mudanças na temperatura do planeta alteram diretamente o ciclo da água. O aumento do calor intensifica a evaporação, modifica padrões de chuva, prolonga secas em algumas regiões e causa chuvas extremas em outras. Esses efeitos já são observados cientificamente e demonstram como o ciclo da água responde rapidamente às condições ambientais. A ação humana também interfere nesse equilíbrio. O desmatamento reduz a transpiração das plantas, diminuindo a umidade do ar e alterando o regime de chuvas. A impermeabilização do solo nas cidades dificulta a infiltração da água, aumentando enchentes e reduzindo a recarga dos aquíferos. Já a poluição compromete a qualidade da água disponível, mesmo que a quantidade total no planeta permaneça a mesma. Apesar disso, o ciclo da água continua operando sem pausas. A água que você utiliza hoje já percorreu oceanos, nuvens, rios e solos incontáveis vezes ao longo da história do planeta. Cada gota carrega uma jornada invisível, guiada por leis físicas simples, porém extremamente eficientes.
Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga algo tão comum quanto a água, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, transformamos processos invisíveis da ciência em histórias que fazem você olhar o mundo de um jeito totalmente diferente.